Será que dores emocionais realmente podem resultar em dores físicas? E se é possível, como isso acontece? Hoje você vai conhecer a Virgínia. A consultora empresarial conta como um sentimento de rejeição somatizou e gerou enfermidades na sua alma. A história desse bom motivo para viver, você confere comigo agora. A mente adoece e o corpo padece. É por isso que a gente precisa de cuidados. Cuidado integral, cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. E é sobre isso que a gente vai conversar no nosso bate-papo de hoje. Você é mais do que bem-vindo, é mais do que bem-vinda. Eu já estou aqui com a Dani Braga, psicóloga. Seja bem-vinda mais uma vez, Dani. Obrigada. É sempre bom aqui ouvir e aprender com você, viu? Obrigada pelo convite. Dr. Lucas Farnese, nosso parceiro, desde o início lá do programa, o programa nem tinha esse formato. Os primórdios. Não tinha essas cores. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Você tá gostando? Tá ótimo, tá cada vez melhor. Graças a Deus. Graças Deus é muito Deus. bom, né? Amém. E para colocar já na nossa conversa, hoje a gente vai ouvir a consultora empresarial Virgínia Mourão. Vamos ver? Quando ela ficou grávida de mim, eu sou a 13ª filha. Né, de um casamento que eles se amavam muito, mas não se admitia esse amor. Então, eles diziam que não se amavam, né? Então, 13ª de uma relação confusa, realmente acabou fazendo com que ela quisesse aceitar a proposta do meu pai do aborto. E ela chegou a tomar 2 medicamentos, que eu não sei o nome, não me lembro. Eu acredito que nem ela, na época, tenha me sinalizado sobre isso. E nesse momento que ela tomou os 2 medicamentos, ela passou muito mal. E aí a minha avó ficou prestando atenção nela, porque foi um mal meio fora de propósito, sabe? E a minha avó pegou ela indo para tomar o 3º medicamento. Talvez ali ela tivesse tido êxito, né, do aborto. E aí houve um conflito muito grande familiar, porque a gente vem de uma família cristã, né, onde aquilo estava completamente fora do propósito. E a partir do momento da decisão de ter a criança, que no caso era eu, as complicações que isso poderia trazer não se sabia. O tema de hoje, ele está muito voltado para essa questão realmente da rejeição, né? Porque ela sabe dessa história e eu queria que, para além da gente discutir isso na perspectiva de a pessoa saber que ela não, a família dela, a mãe ou o pai, ou mãe e pai, como no caso da Virgínia, não queriam que essa criança sobrevivesse, né? Quais são as implicações para uma pessoa que sofre uma rejeição como essa? Essa questão da rejeição, a aceitação, né, ela é um imperativo psicológico da nossa vida. A gente precisa ser aceito, né, ou se sentir aceito, se sentir amado, valorizado, querido, né? E provavelmente é possível que essa rejeição não tenha ficado restrita à gravidez, né? Pode ter sido, né, aquela insatisfação quando nasceu, né? Pode ter vindo através de um cuidado que faltou, né? De um olhar, falar para que nasceu, por que engravidei, né? Que traz ali repercussões ali na vida da pessoa. E a principal aceitação que a gente tem, a gente espera que seja dos nossos pais, né? Quando ninguém nos aceita, a gente espera voltar para casa e ser acolhido, ser confortado, né? Ser valorizado ali e que a gente possa crescer, amadurecer só com aquela aceitação, né? Mesmo que nada nos aceite, a gente imagina que em casa vai ser assim, você aceita, né? E tem pessoas que não vêm, né? Que nem em casa a pessoa consegue. E dali ela começa a desenvolver mecanismos de defesa problemático, né? Começa a achar que ninguém valoriza e começa a procurar e ter sede disso ao longo da adolescência e na vida adulta, né? E começa a se relacionar com as pessoas baseado nessa sede que ela tem, né? E aí ela fica refém de várias pessoas, né? E, doutor Lucas, para além dessa questão emocional, que a Dani vai contar mais para a gente, e do ponto de vista fisiológico, biológico, porque, como ela sinalizou ali, houve a tentativa
do aborto. E são muitas as consequências. Isso é uma pauta de saúde, como ela apontou ali, né, de valores, de princípios, como Sim. nós temos, o valor pela vida. E isso poderia ter gerado, como em muitas crianças, deixa sequelas para a vida toda. Sim, porque na gravidez já toma um extremo cuidado com medicações que a gente vai tomar, né? Coisas que podem causar um problema, as pessoas já nem tomam. Esses remédios que abortam, né? Eles causam problema, né? Eles estão sendo tomados para isso, né? Para que a gravidez seja interrompida. Então, pode deixar alguma sequela, né? Pode não interromper a gravidez, né? Mas causar uma malformação, né? Causar algum problema em algum órgão, né? As células são mal formadas, né? E ali as primeiras células sendo mal formadas, as outras, elas acabam tendo problema também, né? Então, quando o insucesso, ele às vezes gera graves problemas, né? São causas de malformações que às vezes não fica nem sabendo, né? O médico que faz o parto não fica sabendo e a criança vive com aquele problema sem nem saber por que aconteceu. E Dani, muitos dos prejuízos emocionais, né? Você atende muitas pessoas em consultório e sabe dos prejuízos que ficam, né? Marcas realmente numa pessoa que sofreu uma rejeição como essa desde o ventre. Uhum. Fica muitos prejuízos mesmo, mas o que eu mais percebo é todo o sucesso que a pessoa busca, toda a realização pessoal, nunca se satisfaz, porque o tanque emocional lá no início, na infância, ele não foi suprido. Então, se não resolver essa questão com tanto carinho, com tanto respeito, né, que a terapia nos convida, tudo que ela busca, todas as conquistas, nada é suficiente. E vamos ver como que na história da Virgínia, desde a infância, isso se materializou no físico dela. Eu tinha dificuldade na alimentação, então eu não conseguia alimentar direito, nem o leite materno. Tanto é que na época existia as mães de leite, que hoje eu não sei se é assim que as chamam, né? Mas existiam as mães de leite e eu tinha minha mãe de leite que me dava o de mamar, porque a mamãe não conseguiu mais me amamentar e talvez pelas emoções dela o leite secou, né? E com essas dificuldades todas que eu tive, acabou chegando a mais ou menos 1 ano e 7, 8 meses que eu não falava e nem andava. Então eu ficava dentro de um berço, sendo assistida com os médicos, né? A minha família tinha um poder aquisitivo bom, então eles poderiam, e como fizeram, né, pagavam todas as consultas e tudo aquilo que era proposto a se fazer, né? Até que um dia, uma das babás que estavam, né, acompanhando o processo, sugeriu que a minha mãe me levasse no médico que não fosse particular, para que então tivesse uma segunda opinião. E assim foi feito. Quando eu cheguei, hoje, eu não sei como é que chamava na época, mas seria o SUS de hoje, o médico disse que eu estava realmente com problema de vitaminas, problema alimentar mesmo, né? Mas ele também não sinalizou se era em função de eu não conseguir e não ter nenhum tipo de acompanhamento para que eu tivesse, então, uma alimentação correta, ou se aquilo estava sendo feito com algum outro propósito. Não se chegou a falar sobre isso. Fato é que, quando começaram a me dar aquela alimentação e um remédio que era líquido, porque até então eu tomava era soro, eu avancei na colher. E, segundo a minha mãe, eu queria comer a colher, né? Então, quer dizer, estava faltando alimento. E esse processo, ele acabou realmente me seguindo para a vida, né? Porque existia uma alimentação nas minhas emoções que também foram falhas. Né? Então, não era só o alimento físico, era o alimento espiritual, era o alimento do amor, né? Que também, hoje eu tenho consciência de que ele faltou, mesmo dentro de tanto amor, né? Uma falta, uma ausência ali emocional que resulta mesmo num caso como esse de chegar até o ponto de desnutrição? Sim, você não tem um carinho, né? Você não tem um acolhimento, né? Você não tem ali um cuidado, né?
Com o bebê a gente tem que tomar vários cuidados, né? A gente com vários cuidados, a medicação que ele toma, o que come, o horário, né? A alimentação certinha, né? O que vai sendo introduzido ali aos pouquinhos. Quando você já não tem muito apego, né? Porque você não valoriza aquilo, você vai cuidando de qualquer jeito, você começa a ver aquilo como aquela pessoa, né? Como te atrapalhando, né? Tá me atrapalhando, é algo prejudicial e aquilo vai trazendo sérias repercussões, né? Para a vida da pessoa. Vamos ver o que essas complicações acabaram trazendo para ela. Sempre muito fraca, tá? Isso sempre me acompanhou, né? Deficiência de vitaminas sempre houve, mas chegou a uma idade de mais ou menos 40 anos, aí realmente a coisa tomou um outro patamar. Por quê? Porque aí eu já comecei um processo já de envelhecimento, né? E aí realmente o que faltou não mais dava para ficar sem, tá? E eu então comecei um sangramento, e esse sangramento perdurou por 3 anos. Aonde me levou para uma cirurgia da retirada do meu útero. Eu tive no bloco cirúrgico uma hemorragia onde perderam a visão e perfuraram a minha bexiga. No que perfuraram a minha bexiga, eu fiquei 10 dias usando sonda, no tirar a sonda tudo ok, não precisaria de usar fraldão, porque existia essa possibilidade, mas ninguém tinha me dito até na hora de tirar, né, a sonda, e me deu uma infecção generalizada. Essa infecção generalizada eu estava no Rio Paranaíba, foi a época que eu estava trabalhando, fazendo o programa Roteiro de Minas, da Band de Minas, e eu estava fora de Belo Horizonte. Então eu fiz essa cirurgia fora. E eu vim para Belo Horizonte muito mal. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas e eles me consultaram, eles me disseram que eu estava com uma infecção do tamanho de uma manga rosa. E que ela ia estourar a qualquer momento, ia haver ruptura e isso ia para o meu sangue e eu iria a óbito. E eu voltaria então para um bloco cirúrgico para fazer uma cirurgia da retirada dos órgãos, lavar, colocar dentro e ir para UTI. E eu não concordei, não vou, não faço de jeito nenhum. E o médico que estava me atendendo, tinha uns 5, 6 médicos, fora enfermeiras, ele fez um procedimento muito diferente. Ele com a própria mão, com luvas, calçou a luva e furou. E me pôs de pé e aquilo desceu. Para honra e glória do Senhor, 1h30 depois eu estava andando no corredor do hospital, já com outro processo, bem mais em pé, né? Porque eu estava completamente curva. Você vê aí que complicações que foram acompanhando ela pela vida mesmo. E já na sequência, eu vou chamar o próximo, não parou por aí. Vamos ver. 1 ano mais ou menos depois, eu fui acometida com câncer. E como que eu descobri esse câncer? Uma dor que não me parava. E aí eu descobri que minha plaqueta estava 50. Eu estava muito próxima de uma leucemia. Por essa aproximação, talvez, eles entenderam que ali também, e foi feito exames que identificou um CA-125. E agora onde está o câncer? E aí fomos fazer vários exames, ele estava no ovário, eu fui para o bloco cirúrgico. No bloco cirúrgico eu fui retirada e o médico falou, olha, eles não vão mandar a bolsa do Hemominas porque você vai sangrar até via óbito. Então não vai ter como fazer essa cirurgia. E eu disse, pode tirar o que Deus curou. Eles ficaram muito bravos comigo, né? Me pediram para ir conversar com o diretor do hospital, eu fui. E no bate-papo ele então falou, bom, já que você tem uma fé irresponsável, assina aqui que você sabe que você não sai do bloco. E aí, no dia seguinte eu fiz a cirurgia que eu não sairia do bloco. Se porventura saísse o mínimo de 1 mês de UTI. Bom, no dia seguinte eu estava pronta para ir para casa, o doutor Gabriel entrou dentro do quarto e falou comigo, eu nunca vi uma fé dessa. Eu nunca vi isso na minha vida. Nem uma gota de sangue além do normal de uma cirurgia que está todas as plaquetas em ordem. Eu só posso entender que o exame de plaqueta está errado. E pediu mais um exame. E ela estava mais baixa, ela estava 46.
são muitas questões, né, de implicações, o testemunho da Virgínia, a história dela, as experiências dela, mas algo que reforça o pensamento para a gente do quanto ser nutrido de afeto, ser nutrido nas emoções, ser nutrido nos relacionamentos, principalmente, né, ali na primeira infância, nesse início, nessa fase, é importante, né, Dani? Sim, é importante, porque é o fundamento para uma vida inteira, né, para a adultez dela. Então, se a pessoa viver com essa infância, com essa criança, revivendo a criança que sofreu, revivendo a vida adulta, na vida adulta, então ela não vai ter capacidade de enfrentar as dificuldades da vida como da melhor forma, né? Apoiada em um amor, apoiada em um ambiente seguro. Então, por isso que fica ainda assim muito mais difícil superar as dificuldades da vida. A sensação que a gente tem é que é como se fosse um looping, né? Aquilo ali não resolvido, não tratado, não curado, ele acaba se repetindo de alguma maneira. Sim. E agora a gente vai poder ver um pouco sobre o fato dela ter identificado isso como um problema lá de trás. E que, de alguma maneira, se repetiu, né, em outras instâncias da vida dela. Vamos ver. E ali eu identifiquei que realmente eu precisava de tratar as minhas emoções. Tinha, sim, algumas patologias, mas a maior delas era uma dor na minha alma. Então, hoje, o que eu posso dizer é que existem as patologias, elas estão aqui. Eu sou cuidadosa com todas elas, né? Mas hoje eu tenho certeza que as minhas emoções e que o mundo espiritual, ele teve completamente... Era ali que o problema estava. Era ali que a coisa estava acontecendo. A partir do momento que eu percebi que o Pai, nosso Deus, me amava e me ama, e que Ele me bastava, me deu uma alegria que, diante da tristeza, ela saltou, mesmo. E foi tão incrível que, assim, eu mudei, a luz em mim acendeu. Então, tudo aquilo que estava preso em mim, estava sufocado, estava escuro, estava sombrio, veio a luz. E aonde há a luz? A vida, né? Hoje, a vida realmente ela é uma vida de abundância. Abundância do amor do Pai, abundância de esperança. Eu sou um bom motivo para viver, porque eu fui um ótimo motivo para nascer. Ainda que você ache que a sua figueira não vai florescer, ainda que você tenha todos os motivos para acreditar que não vai ter o dia seguinte, existe um Deus que determina, que te ama e que jamais te abandona. Dr. Lucas, para que essa luz, né, ela se acenda dentro de nós de uma forma equilibrada, né, para que a gente possa ter uma perspectiva saudável sobre essa importância mesmo, né, dessa condição integral que a gente tem do corpo, da alma e do espírito, o que a gente pode fazer? Quais atenções que a gente pode dar para ressignificar isso e para observar o que é uma raiz emocional na minha alma, o que é uma complicação realmente só do ponto de vista, como ela falou, né, orgânico, físico, biológico? Sim, as pessoas elas tendem muitas vezes a focar numa área só, né? E isso é ruim, né? Isso é sempre ruim. As pessoas focam só no corpo, né? Então elas vão ali para só a questão de corpo, só remédio, só medicina, e quando a medicina não tem ali uma solução, ela fica completamente abalada. Outros espiritualizam tudo, né? Então fica ali só no espiritual, se eu estou sofrendo, se eu estou com depressão é demônio, se eu estou é maldição, e não buscam um tratamento também, né? E isso é muito ruim, né? As pessoas padecem ali por esse motivo. Então, o ideal é o equilíbrio, né? Eu tenho que entender que eu tenho que ter um corpo que funcionando bem nutrido, eu tenho que ter uma alma que tem os conhecimentos adequados, que tem os recursos adequados para ela trabalhar, né? Uma mente que precisa ser nutrida de informação, de conhecimento e buscar.
é um espírito que precisa se comunicar, né? Precisa se comunicar, precisa falar e ouvir, né? Louvar, glorificar, agradecer e ouvir e ser orientado para que aquilo ali aconteça com a gente, né? Para que a vida ela flua bem e ela tenha um equilíbrio. Eu queria só pontuar também essa questão da rejeição do querer aborto, porque eu recebo muito isso, né? Eu recebo muito no consultório. Eu trabalho com e elas carregam aquilo, né? Como eu fui rejeitado. Só que muitas vezes a rejeição é da gravidez, ela não é da pessoa, né? A pessoa eu rejeito, eu não quero ter filho com aquela pessoa, às vezes a rejeição é do pai com a mãe, da mãe com o pai, e aquilo se manifesta ali no aborto, né? Então, às vezes, eu não queria, não é a criança, não é a pessoa, né? Não estava me rejeitando, te rejeitando, né? Eu não queria a gravidez, né? Eu não queria aquela situação, eu não queria ter engravidado com aquela pessoa, né? E depois a pessoa se arrepende e ela muda de ideia, né? E cria a criança bem, com amor, como com carinho. Como a própria Virgínia contou, ela deixa isso claro, né? Que ela entendeu o lugar do amor na família dela e tudo e tal, que eles, ela não detalha, mas parece que eles se reposicionaram ali, só que inconscientemente ela trouxe um sentimento de rejeição muito grande, né? E eu achei excelente que você trouxe esse ponto de vista também, doutor Lucas, porque ela até cita, né? Ainda que meu pai me abandone, ainda que a minha mãe me abandone, ainda que o pai e a mãe rejeite, ainda que o mundo rejeite, Deus, ele te aceita. Ele não só te aceita, como ele te escolheu. Ele, antes de você ser uma substância totalmente sem forma no ventre da sua mãe, muito antes da fundação do mundo, ele já sabia, né? Cada jeitinho, cada pessoa, a gente não é raro, ninguém é raro. Todo mundo é único, né? Uma pessoa única para Deus. E quando você entende isso e recebe a paternidade de Deus, você ressignifica toda a rejeição. Porque o principal te aceitou, né? Jesus me aceitou, Deus me amou, me entregou tudo, entregou o filho, sabe? Fez tudo por mim, fez tudo por você. Então, assim, receber isso, ressignificar essa rejeição, né, doutor Lucas? Se eu sair carregando aquilo, eu fui um rejeitado, né? Minha mãe tentou me abortar, meu pai tentou. Quantas histórias, quantas vezes eu já ouvi isso, né? E a gente tem que transformar, falar, olha, talvez tua mãe e teu pai não souberam lidar com a situação ali naquele momento, né? E depois se arrependeram e criou normalmente. Às vezes criou normalmente da melhor forma possível, com todo o amor, mas a pessoa fica sentindo uma rejeição porque ficou sabendo. Ou às vezes criou terrível, como a gente tem histórias aqui que a gente já participaram no programa, de pessoas que tiveram um histórico. Um dos programas, gente, eu estou lembrando aqui, o Ed compartilha sobre a experiência dele de ter sido morador de rua. Ele decidiu sair de casa, ele, né, tinha uma estrutura, ele não deu conta, ele decidiu, saiu, foi embora. Depois de um tempo voltou para casa, entendeu qual que era o lugar dele, reconheceu a paternidade de Deus. E assim, outra citação da Virgínia, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda assim você e eu podemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Sim. Né? É no Deus da nossa salvação. Sim. Eu falo com você, Deus ama a gente o tempo todo. Às vezes a gente que não sente, né? A gente se desconecta ali e não percebe. Mas a gente está sendo amado o tempo todo, a gente está sendo aceito o tempo todo, né? Mas muitas vezes a gente tem que parar para ouvir, parar para sentir, parar para se conectar, que aí a gente consegue perceber e receber essa aceitação e receber essa valorização que vem da parte do Criador. Né? Amém. E Dani, às vezes essa rejeição, essa aceitação, essa expectativa que a gente tem de que o outro nos valide, às vezes ela é também, não só com relação à questão de ter sido rejeitado pela mãe, pelo pai, mas de um amigo, de vínculos afetivos o tempo todo. Isso vai se repetindo, né? E a expectativa que você criou do outro, se ela não foi suprida, então ali você sentiu uma falta, né? Essa busca pelo olhar do outro, pela aceitação do outro, ela é muito inconstante, né? O outro é muito inconstante, as relações, elas passam por muitas turbulências, né? Então, você vai ali aprendendo a se relacionar, é tão importante, mas você não é dependente do outro, né? Na sua satisfação. O outro é falho, então, onde a gente encontra um amor que não falha, né? Aquele que é suficiente é só em Deus. Amém. Né? Essa suficiência vem de Deus. Amém. Né?
Um amor que não falha. Um né? amor que não falha. Um amor maior que tudo, né? Sim, um amor maior que tudo. Graças a Deus por isso. Deixa uma palavra, doutor Lucas, para a gente, para quem está nessa situação. Deixa uma palavra para uma mãe também que está numa situação de querer desistir, né, da maternidade, desse bem tão precioso que é o dom da vida, Sim. que só cabe ao Senhor, né? O dom da vida e da morte só cabe ao Senhor. Muitas vezes a gente tem que parar de olhar para o caos, né? Olhar para esse caos que pode estar a vida agora, né? Pode estar num caos, a gente pode estar num momento muito turbulento, né? Mas isso com o tempo tudo se resolve, né? Tudo isso a gente acolhe, né? Então a gente tem que parar muitas vezes para pensar, né? A gente tem que respeitar o tempo de Deus, né? As pessoas hoje estão muito imediatistas, né? A gente está numa geração fast food que eu quero tudo para ontem, eu quero a coisa pronta para amanhã, oro hoje, eu quero ser atendido amanhã, né? E tudo tem seu tempo, né? Tudo tem um processo, né? A promessa de sair da escravidão e entrar a promessa era você tirar da escravidão e te levar para a terra que mana leite e mel, mas no meio ali tem um processo. E muitas vezes a gente tem que aprender a amar esse processo, né? E muitas vezes esse processo ele não é gostoso, né? Pegando a história do povo do Egito, quantas vezes eles queriam voltar para a escravidão, né? Às vezes o processo de ir para a terra prometida estava mais doído do que ser escravo, né? Eles queriam várias vezes voltar a ser escravo, né? Mas a persistência, a continuidade, né, que leva a gente para uma coisa que vale a pena, né, para aumentar a nossa capacidade de amar, aumentar a nossa capacidade de perdoar, aumentar a nossa capacidade de se conectar com as pessoas, e tudo isso vem até isso vem através de um processo, né? Tem uma frase que eu falo muito com as pessoas, eu falei, onde não há desconforto não tem evolução, né? É no desconforto que a gente evolui, né? No desconforto, naquelas situações que não são tão gostosas, né? Mas o prêmio tá lá na frente, né? Ô, Lucas, como eu faço para ser psiquiatra? Entra na faculdade de medicina, né? Aí de repente você tem que ficar sem dormir, tem que ficar acordado um tempão estudando aquele tanto de coisa, fala, mas você não me falou isso não. Eu falei, mas é o processo, né? Você tem que passar por ele. Então muitas dessas dores, elas são um processo, elas são treinamentos, né? A gente está sendo treinado e capacitado para que a gente consiga chegar a ser uma pessoa melhor, amadurecer espiritualmente, amadurecer pessoalmente. Então a gente tem que aprender a valorizar e enfrentar da melhor forma possível, né? Aproveitar os momentos bons e aproveitar para evoluir nos momentos mais difíceis, nos momentos mais turbulentos. É aquele desconforto do ninho que faz o passarinho voar, faz o passarinho, né? voar e voar alto. Alto, graças a Deus por isso. Muito obrigada, doutor Lucas. Obrigado. Obrigada, Dani, Obrigada. mais uma vez. E eu não sei se seu pai terreno, se ele te esperou, se ele sonhou com você. Eu não sei se a sua mãe, ela queria que você fosse quem você é hoje. Você não estava nos planos dela, mas eu sei que você está nos planos de Deus. E a minha oração é para que você se veja, se perceba e se reconheça como Deus te vê. Para Ele, você é um bom motivo para viver. Que você viva a vida plena, abundante que Ele tem para você. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.